primeiro lugar, pessoal, bom dia. Pessoal, vamos falar hoje sobre o pós-Segunda Guerra Mundial. Já estou gravando, eu vou mandar depois. É o pós-Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. O nazismo estava lutando com grande parte da Europa, do Ocidente. Grande parte da Europa, com grande parte do Ocidente. Hitler estava lutando sozinho, enfrentando o mundo até então. A grande questão é que, no início do nazismo, do partido nazista, para que o nazismo pudesse ganhar forças, para que o nacionalsocialismo pudesse concretizar os seus objetivos, Hitler estabelece um acordo, firma um acordo diplomático, um acordo político com a União Soviética, com Stalin. Esse acordo ele é fixado ao estabelecimento desse contrato. E para legitimar esse contrato, essa aliança que a Alemanha fez com a União Soviética, ou seja, que Hitler fez com Stalin, para corroborar isso, Stalin, uma vez que a Alemanha estava quebrada economicamente por causa da Primeira Guerra Mundial, e posteriormente, com a humilhação dela por ocasião do Tratado de Versalhes, e consequentemente, posteriormente, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, também chamada de a Grande Depressão, a Alemanha estava com seus cofres vazios. A grande questão é que quando a Alemanha estava se constituindo enquanto nação, naquele período de transição da República dos Weimar, o início de ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha, início da década de 30, Stalin começa a se despertar para o avanço, para a expansão da Alemanha. Hitler havia ignorado por completo tudo aquilo que o Tratado de Versalhes havia determinado. O Tratado de Versalhes limitou e muito a Alemanha sob todos os aspectos. Mas com o passar do tempo, há a decadência da República dos Weimar. Com a decadência da República dos Weimar, há a queda do Reichstag na Alemanha. E com a queda do Reichstag na Alemanha, uma vez que a maioria dos parlamentares eram militantes, eram membros do nacionalsocialismo, há a ascensão de Hitler ao poder como chanceler. E aí o acordo é fixado.
Como a Alemanha, eu disse, como a Alemanha estava se reconfigurando, se reconstituindo política e economicamente, mais economicamente, Stalin injeta dinheiro na Alemanha. Sabia disso, Pedrosa? Sabia? Está sabendo agora. Stalin injeta dinheiro na Alemanha. Stalin, ele envia contingentes de soldados soviéticos para a Alemanha. Por que Stalin fez isso? Justamente porque o nazismo era nada mais nada menos que uma ponta de lança do comunismo soviético. Ou seja, o que o Stalin fez foi simplesmente investir no nazismo para que o nazismo pudesse fazer o serviço sujo para ele. E foi isso que o nazismo fez. Começou a fazer uma faxina, começou a fazer o serviço sujo que Stalin queria fazer, mas estava preocupado com outra coisa, como, por exemplo, com o Ocidente, com o avanço dos Estados Unidos, com o avanço econômico e político da Inglaterra e dos Estados Unidos. Estava preocupado, pô. Mas, por outro lado, ele queria, né, ele tinha um projeto de transformar toda a Europa num continente comunista. Esse era o projeto de Stalin. Mas como ele estava preocupado com o que estava acontecendo aqui também com essas duas grandes potências, o que ele fez? Ele tem que usar um bode expiatório, ele tem que usar alguém como ponta de lança, e usou o nazismo. Mas esse é o problema. O problema é que quando o Hitler, como não era besta, como Hitler percebeu que o projeto de Stalin era usá-lo como bucha de canhão, o que Hitler fez? Hitler rompe o acordo diplomático que ele havia feito. Nessa época, nessas alturas do campeonato, a Alemanha já havia invadido a Polônia. A invasão da Polônia é conhecida historicamente como a Blitzkrieg. Ou seja, invasão relâmpago. Em seguida, o Hitler invade a França. E ao invadir a França, estabelece dentro da França, né, como um braço da Waffenschutzstaffel, ou a comumente chamada SS, ou pelotão de choque. Estabelece a Gestapo. Liderado por quem? Klaus Barbie. Já ouviram falar nisso que eu estou falando para vocês, gente? Não? Não, eu digo no geral, o conjunto da obra, já? Então tá, então vamos lá. A questão é a seguinte. A União Soviética, que até então era aliada da Alemanha, une-se aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha para bombardear, para guerrear contra Hitler. Por quê? Porque Stalin morria de amores pelo Ocidente, ele queria ver a paz e a prosperidade dos Estados Unidos e da Inglaterra, uma vez que o nazismo ameaçava, ia contra os interesses dessas duas potências. Não, ele estava cagando e andando
para os Estados Unidos, ele estava cagando e andando para a Inglaterra. Eu quero é que se exploda o imperialismo norte-americano, eu quero que se exploda, entendeu? Esse imperialismo britânico. Eu estou me lixando, dona Bruna, para eles, mas eu vou me aliar a eles, porque morro de amores por eles? Não. Porque Hitler, agora, ele quer comer todo o bolo. Percebe? Todos vocês aqui, cada um vai comer uma fatia, certo? Certo? Vai comer o caramba. Por que vocês vão comer uma fatia se eu posso comer todo o bolo? Vai comer nada. Vocês não vão comer nada. Eu é quem vou comer todo o bolo, Gabriela. Eu não quero uma fatia desse bolo, não. Não, que eu lá sou homem de comer uma fatia de bolo. Não, eu quero comer todo o bolo. Todo o bolo. E o resto, que se exploda. Por que Stalin vai dominar toda a Europa? Por que ele vai comunizar toda a Europa se eu posso dominar toda a Europa e instaurar o Império Nazista, o Reich de 1000 anos? E aí eu tenho que continuar, pô, uma vez que foi rompido o Tratado de Paz, o Acordo de Paz, inclusive lá com o Duce, inclusive com o fascismo italiano, rompeu todo mundo, aí quero que esses caras se danem, eu não preciso da ajuda de ninguém. Uma vez rompido o acordo de paz, as invasões continuam. Agora vamos invadir a União Soviética. Stalingrado, Leningrado, Kaliningrado. Já ouviram falar no filme Stalingrado? Assistam. É, bombom. Stalingrado. Leningrado, já ouviu falar? São Petersburgo. Kaliningrado, já ouviu falar? Marte, já ouviu falar em Marte? É, Marte. É ter minha casa, minha casa. Gabriela dá risada, né? Já assistiu aquele filme? É ter minha casa, minha casa. Porra, não, ele tá de sacanagem comigo. Ele quer que eu passe o filme de ET na minha aula. Pô, mas é um filme muito comprido, cara, muito longo. Assiste na tua casa, pô. Não, é um filme, não é tão recente, mas também não é tão antigo assim, não é tão pré-histórico, mas... Não é difícil, não, tem no YouTube. É só você se dar o luxo ao trabalho de pesquisar lá, Leningrado. É. Tem até dublado, tá? Então, né? Ah, sim, com vídeos. Chama eles para ir à sua casa no final de semana, faz uma pipoquinha com guaraná e coloca eles lá. Cara, vocês se viram, meu. Casa de quem? Do cabeludo aí? Brincadeira, hein? A questão é, Stalin começa a invadir todas essas cidades, pessoal. Agora dentro da União Soviética. Só que Hitler começa a invadir todas essas cidades dentro da União Soviética. Só que agora o Hitler encontra resistências. Só que isso foi proposital por parte de Stalin, que era um grande estrategista, gente. Ele sabe que o exército, que a Wehrmacht vai invadir por aqui. Então o que ele faz?
ele concentra todas as energias para proteger esta fronteira. Só que tem um detalhe, ele entendia que Hitler sempre tinha um plano B para invadir. Que plano B era esse? Invadir por outra extremidade. E essa outra extremidade, que era o plano B, imaginado por Stalin e adotado por Hitler, esse plano B de Stalin era a Sibéria. Sibéria. O que foi que aconteceu? O Hitler fez a mesma merda que o Stalin, que o Napoleão fez. Foi invadiu a União Soviética no inverno, aquele inverno rigoroso, pela Sibéria. 80 graus negativos. Gente, morreu todo mundo. A maior parte do exército, do contingente, dos soldados de Hitler morreram congelados. Não funciona. Isso sem contar que as armas, macho, não funcionam. As metralhadoras não funcionam. Eram metralhadoras semiautomáticas. Cara, congelou o cara, não vai congelar gatilho. Mas antes de congelar o gatilho, congela o cara, pô. Aconteceu que a União Soviética invade a Alemanha em outra extremidade. Por outra extremidade, chega aos portões de Berlim, invade Berlim. Quando chegou na capital do Império Nazista, derrubou. E aí, derruba o Reichstag. A Alemanha se rende. Com a Alemanha rendida, os oficiais da alta patente do exército Hitler vão a um julgamento que é chamado de julgamento de Nuremberg. Muitos oficiais não foram julgados. Por quê? Porque muitos oficiais tiveram guarita. Eles se refugiaram da Alemanha, fugiram da Alemanha, com medo de passar pelo julgamento, pelo tribunal de Nuremberg. Eles fugiram da Alemanha sob a tutela de uma organização chamada Odessa. A Odessa deu guarita para os nazistas. E aí? E aí que eles vão para Roma e dentro de Roma, ali na igreja, no Vaticano, eles recebem um passaporte falso. Esse passaporte dá direito a eles irem para a Síria. Da Síria eles recebem um passaporte verdadeiro e vêm para a Argentina. Entram na Argentina com o nome que eles tinham lá na Alemanha. Por exemplo, posso falar, gente? Joseph Mengele e Adolf Eichmann. Isso aí não tem base nenhuma. Não vai isso não. Ó, fica esperto com o que tu vê por aí. Não, isso pra mim é pasquinho. A questão é, pessoal, a questão é a seguinte. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é tida como espólio de guerra. Vamos dividir o espólio. Metade para a União Soviética, metade para os Estados Unidos e seus aliados. E o que dividia um lado do outro? Um muro
de Berlim. O famoso Muro de Berlim. É o que dividia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental dominada pelos comunistas. A Alemanha Ocidental dominada pelos capitalistas. A grande questão é que a Alemanha Oriental nessa época era muito, mas muito fechada. Era tão fechada quanto a União Soviética, porque afinal de contas estava sendo governada, controlada politicamente, economicamente, ou seja, sob todos os aspectos, pela União Soviética. Então era tão fechada, ninguém sabia, nem o Ocidente, ou seja, nem a Alemanha Ocidental sabia o que acontecia na Oriental. Da mesma forma que a Coreia do Sul, o povo não tem ciência do que acontece na Coreia do Norte. Por quê? Porque o regime é tão fechado que a informação é solapada. E aí, o que aconteceu? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos e seus aliados estavam quebrados economicamente. Por quê? Porque eles investiram muito em guerra. Guerra demanda investimento, demanda... Gente, gastos. Não é barato sustentar uma guerra, não. Estabelece-se planos econômicos. Um fica com o Comecon, o outro fica com o plano Marshall. Já ouviram falar nisso, gente? Comecon e o plano Marshall. Mas dentro desse mesmo contexto, para que um não venha interferir no outro, é estabelecido, é criado o quê? Por um lado, o Pacto de Varsóvia. Por outro lado, o lado de cá, do Ocidente, a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Nenhum, tanto um lado quanto o outro, não poderia, estavam impossibilitados, proibidos de interferir sobre todos os aspectos, ainda que em seus aliados. Depois, o que aconteceu? Aconteceu que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam interferindo diretamente nos interesses do outro. E isso respingou até aqui o Brasil. Isso chegou, essa interferência, até aqui no Brasil. A Contra-Revolução de 64 foi justamente uma resposta aos movimentos de guerrilha, como, por exemplo, a Aliança Nacional de Libertação, aos movimentos de guerrilha que queriam a implantação do comunismo aqui no Brasil. Ou seja, aquilo que aconteceu em Cuba, eles queriam que se expandisse aqui no Brasil. A pergunta é, quem estava financiando a guerrilha? O movimento revolucionário de Cuba, que destituiu Fulgêncio Batista e levou à ascensão de Fidel Castro ao poder, a União Soviética. Com que finalidade? Permitir que Cuba, uma vez que a União Soviética nessa época não tinha mísseis transcontinentais, né, permitir com que Cuba, né, cedesse um espaço para a transformação da ilha numa base de lançamento de mísseis militares para os Estados Unidos. Se eu lançar daqui da União Soviética, o míssil não chega lá, mas se eu lançar de Cuba, chega. Eu te coloco no poder, mas em contrapartida, você cede, você permite que o teu país, né, sirva como base militar para Cuba. Mas a grande questão é que Cuba era insignificante nesse quesito. Por quê? Porque Cuba era apenas e tão somente uma ilha. Mas há um lugar, há um país que é considerado como sendo o país mais importante da América Latina. Eu chamo de América Latrina. Porque aqui
Ó, se tem lugar pra neguinho fazer cagada, entendeu? É aqui. É América Latrina. A latrina é a patente, gente. É onde você vai lá e... Entende? É a América Latrina. É aqui. Só tem neguinho que faz cagada, gente. O brasileiro é um, só faz cagada. Faz burrada. Não me elege um cachaceiro aleijado? Não me elege uma marmota depois que estoca vento? Ah, brincadeira, meu. Ai, 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 ai. E aí entra nós, né? Pra rebater essa cambada, né? Não, não vi. Que diabos que tem nessa prévia aí? É nós, né? Meu presidente. Devolve pra mim, cara. Não, isso aí deixa por... Deve ser da Bruna. Deve ser da Bruna. Devolve aí pra mim, fazendo um favor. Devolve pra mim. É, o Dr. Ray. Fala, cara. Vai. O senhor tem 2 minutos para ir e voltar. Pessoal, ó, só um minutinho só, presta atenção aqui. Pessoal, presta atenção. Quero agradecer a vocês. Quero agradecer a atenção de vocês aí, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Na aula que vem eu concluo esse conteúdo, tá? Quero agradecer a vocês que estão aí, ó, vocês internautas que estão aí assistindo, tá? Vocês que estão aí, ó, prestigiando com a presença de vocês. Muito obrigado a Emily, ao Gustavo, a Ellen, enfim, muito obrigado ao Tiago Califani, enfim, todos vocês que estão aí nos assistindo pelo Facebook, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Se vocês gostaram aí do vídeo, sai daí, ô cabeludo, seus merda, sai daí. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Da aula, deixem um alôzinho. Seu 04, some daqui, moleque. Moleque Deixa chato. o like aí, o amigo. Se vocês gostaram aí do... Se vocês gostaram do vídeo, tá? Da aula, deixa o like de vocês aí abaixo, façam os comentários de vocês aí, tá? E valeu, muito obrigado aí. Ah, merda, moleque chato da bexiga. Seu 04, dispensado. Valeu, gente. Tchau, tchau.